trata-se então de estabelecer essa organização do trabalho de aprendizagem e, como todo o trabalho humano é orientado por um projeto, qualquer trabalho, mesmo para um analfabeto, é sempre guiado, o seu trabalho é sempre guiado por um projeto, isto é, pela idealização de onde eu quero chegar, de o que é que eu quero fazer, obter como objeto, ou aquilo que eu quero mudar num espaço determinado, ou numa sociedade, etc., como se fosse um projeto de intervenção social, por exemplo, para melhorar a vida quer dos alunos, quer dos vizinhos ou de algum grupo humano. Portanto, nós trabalhamos e formalizamos projetos nestes três domínios, não é? De produzir coisas, obras, ou de querer dominar um determinado saber, alguma coisa que eu quero saber a partir das coisas que estão inscritas nos programas, ou algum trabalho formalizado em projeto de intervenção na sociedade, isto é, no espaço de vida das crianças, normalmente. Por exemplo, melhorar a zona dos recreios, restaurar um muro ou uma parede, etc., mobilizarmos para a mudança, para a aprendizagem das coisas curriculares ou para a construção ou criação de objetos, de trabalho artístico, etc. Então, nós começamos por pensar em alguma coisa que queremos trabalhar. Queremos aprender algo novo, pronto. E imaginamos que queremos, que eu quero aprender sobre os coelhos, alguma coisa sobre os coelhos. Então, eu vou aqui ao diário e escrevo o que quero fazer no projeto dos coelhos. No conselho, vemos se alguém quer fazer o projeto comigo, e depois fazemos o projeto, aprendemos coisas sobre os coelhos, vamos pesquisar na internet e depois, no final de tudo, fazemos um PowerPoint, que é para apresentar à turma o que é que aprendemos sobre os coelhos. A Helena dá-nos esta folha, só que está em branco. Temos de pôr o nome do grupo, neste caso está aqui eu e a Lara. Pergunta orientadora, que é a pergunta que nós fazemos logo ao início. Nós discutimos e vemos no conselho. E vemos qual é uma boa pergunta orientadora. E está aqui data de início, que é no dia em que começas, e data da comunicação, que é o dia e a data que tu comunicas, apresentas o projeto. Como o que é que queremos saber, nós vamos saber o que é que o currículo quer. Onde é que está o currículo? Onde é que vocês têm? É isto. O que é que vocês vão procurar no currículo? No currículo nós procuramos aqui onde é mais ou menos os projetos. Que é tipo uma espécie de tema. Tipo, tiramos ideia do que podemos fazer. Ou seja, vocês definem um tema primeiro, depois dizem o que é que querem saber, o que já sabem, o que querem saber, mas depois temos que obedecer o que o currículo diz sobre isso. Quando vocês consultam as aprendizagens essenciais, que não está sob a forma de lista, quando vocês consultam, o que é que vocês vão buscar ao currículo para o vosso projeto? Informações. Informações sobre o quê? Sobre o nosso projeto. Sobre o que o currículo diz que vocês têm que saber sobre aquele tema. Que é tipo
o projeto da corrente elétrica, temos que saber o que é que precisamos, os cuidados a ter. Isso era o que estava no currículo. Sim. Pronto. E nós tínhamos um livro que tinha. Era de estudo meio que tinha umas fichas sobre alguns projetos. E para que é que isso servia? essas fichas? Tem algumas informações sobre o que nós precisamos. Por exemplo, a corrente elétrica, nós fomos a tirar do livro os cuidados a ter, não fomos ao currículo. E depois nós fizemos as fichas para ver quem é que esteve atento e quem estudou. E nós temos depois aqui uma nota que por exemplo, aqui no seu Marinuma está aqui o Afonso. Teve aqui uma nota e depois os autores do projeto escrevem a nota, o comentário neste caso. E quem é que corrige a ficha? Quem é que faz esses comentários todos? Os autores. Os autores. Mas a Helena só verifica. A Helena verifica para ver se estava bem. Então a ficha então servia para quem esteve atento e se estiveram a estudar. Então, mas foi apresentado um projeto e como é que as pessoas conseguem estudar o projeto? Olha o que a Flora está a fazer. Como é que as pessoas estudam o projeto? Está aqui, corrente elétrica. Nós estudamos o projeto com estes apontamentos. E quem é que fez esses apontamentos? Foi, bem, neste caso, este apontamento foi feito pelo Gonçalo, um colega nosso que é o Santiago. Porque são os autores. Porque são os autores. E quem é que ajuda a estudar isto? Não, quem é que ajuda a estudar isto na sala? Para toda a gente estudar? Quem é que apresenta? Os autores apresentam tudo. A primeira coisa é o projeto, Neste caso era a experiência porque, por exemplo, nós estivemos a acender uma lâmpada, mas estávamos a acender uma lâmpada normal, depois fomos acender uma campainha e depois usamos estes materiais para ver o que é que acende. Por exemplo, nós concluímos no final que o só o metal é que acende. Sistematizando, vocês constroem o apontamento da sementa, fazem a ficha de verificação, cotam a ficha de verificação, dão as percentagens, corrigem e devolvem. Fazem comentários, tal como a Helena faz também. Fazem comentários. E para os colegas estudarem, imaginem que quem é que lê isto com os colegas e para que é que serve a leitura que nós fazemos com os colegas. A leitura serve para, por exemplo, nós no TA, nós não vamos estar a perder tempo a decorar isto. Então nós normalmente, não é normalmente, é sempre, nós vamos ao quadro interativo, está estas folhas lá e depois nós lemos e depois pode-se decorar sublinhando, de forma a que a pessoa, neste caso, Não interessa. a Lara perceba. Tira apontamentos. Sim, tirar apontamentos dos apontamentos. E também há outras coisas que também há em algumas partes também no caderno de escrita nós tiramos apontamentos. Então, quando eles apresentaram o projeto, para nós não termos só a sebenta, se nós quisermos saber uma coisa e sermos muito específicos, até podemos escrever aqui nos apontamentos. É como se fosse a sebenta, mas somos nós que escrevemos. E tu quando estudas por onde? Eu normalmente estudo por a sebenta porque eu não consigo escrever tudo o que eles apresentam. Mas se houver alguma dúvida, eu vou ao caderno de escrita. Por exemplo, o projeto de Aracnídeos era o que era uma aranha e conhecer aranhas em vias de extinção. Era especificamente dois tópicos que podem aparecer, especialmente dois tópicos que podem aparecer no teste. E esses tópicos estão onde? Onde é que vocês foram buscá-los? Vão buscar ao currículo e depois vão também ao livro. Queres saber uma coisa? Vais só aos manuais? Não. Então? Costumamos ir Também podemos ir aos Magalhães. Sim. procurar informação e além disso arranjar imagens. Exatamente. E arranjar imagens do plano. E também há outro sítio na sala onde nós podemos buscar informação. Onde é que temos informação cá na sala? Na biblioteca. É bom lembrar que, como disse antes, há um momento de comunicação aos colegas, como se fosse um primeiro momento de difusão do resultado do nosso trabalho.
quer ele seja um trabalho de pesquisa de informação, quer seja um trabalho de criatividade artística ou de intervenção. E é importante sublinhar que aqueles que comunicam, no tempo que reservamos às comunicações na semana, aqueles que comunicam normalmente montam um pequeno questionário para passar aos colegas e tentarem perceber-se se os colegas conseguiram captar bem o conteúdo daquele trabalho, daquela comunicação. Eles depois recolhem as respostas e têm que se encarregar de melhorar a informação para os colegas que, de algum modo, não compreenderam bem o todo ou apenas uma parte do que foi comunicado. Este é um nível de avaliação que envolve o comunicador, porque lhe devolve a responsabilidade pela compreensão do outro. Quer dizer que, se muitos dos outros não conseguem compreender parte da sua comunicação, é porque ele não foi capaz de tornar suficientemente claro e cativante aquilo que estava a comunicar. E a informação não foi bem conduzida ou não deixou partilhar isso com os colegas ou pôr os colegas a participar em diálogo naquela passagem de informação. Quando eu falei da avaliação dinâmica, era para sublinhar a importância da tomada de consciência dos processos, né? Quer dizer, ou da formalização, o que equivale à formalização do projeto, quer dizer, o processo e os procedimentos. Porque os alunos, quando transmitem os conteúdos do programa, também explicam como é que investigaram, que é o equivalente no trabalho académico, universitário, ao capítulo dos métodos, não é? Que é decisivo na investigação universitária. Mas se é importante aí, todos devemos tender para essa formatação de algum trabalho. Porque quando um investigador é obrigado a explicar como é que montou a investigação para chegar a um determinado resultado, o que ele está a fazer é realizar um ato de humildade intelectual decisivo, essencial, que é também um ato ético por excelência. Quer dizer que não se guarda nada na manga, não se sonega informação a ninguém. Tem que se dar toda a informação para que qualquer pessoa possa replicar, quer dizer, fazer de novo exatamente o que aquela pessoa fez para chegar a um determinado resultado. É esta a ética da investigação. E esta ética
que é fundamental no trabalho intelectual em qualquer escola, tem que se aprender desde o início, ao nível de compreensão do desenvolvimento humano dos alunos. Bem, portanto, o que importa para nós é mais adquirir a consciência de que nas escolas o que nós aprendemos a fazer, ou fazemos diversos outros espaços, normalmente, é dar forma ao projeto que sustenta um trabalho, que guia um trabalho. Portanto, é uma verdade, quando dizemos trabalhar por projetos, é de algum modo incorreto, porque nós trabalhamos e o que fazemos é formalizar, materializar, pôr por escrito a condução do projeto que permite realizar um determinado trabalho. Portanto, o projeto é um meio para a realização do trabalho. E é apoiado na idealização. Quer dizer, eu tenho que ter uma ideia primeiro, onde antecipo o que quero obter com aquele trabalho. E é essa a natureza do projeto, é a idealização. Não só do que eu quero obter, mas a idealização, as ideias do percurso que quero fazer até chegar àquilo que quero obter, como saber, ou como objeto, ou como forma de transformação, ou melhoria, ou embelezamento, etc, etc. Então, trata-se de elaborar ou formalizar um projeto. Esta é a natureza específica do trabalho escolar ou académico. É que nas sociedades rurais, por exemplo, na maior parte das vezes não é preciso formalizar o projeto. As pessoas estão muito habituadas a idealizar tudo isso, quer o produto final, quer como se chega a esse produto, sempre com o seu cérebro, às vezes sem sequer se ter habituado a verbalizá-lo e não saber verbalizá-lo. Acontece muitas vezes. Na escola, não só é necessário saber verbalizar esse percurso, mas, mais do que isso, porque a natureza da escola principal é a escrita, o acesso à escrita, a passagem a escrito do projeto. E muitas vezes, quando estamos a falar em projetos, estamos a pensar na escrita que é necessária para realizar aquele trabalho. Uma espécie de burocracia académica, como se fosse isso. Mas essa é a natureza principal do trabalho académico, do trabalho escolar. É fazer passar as coisas pelo desenho da fala, isto é, pela escrita. Bem, portanto, o trabalho que nós fazemos é formalizar, dar forma, escrita, ao projeto idealizado para realizar um trabalho de aprendizagem. Pronto. É claro que há muitas confusões acerca desta coisa, o trabalho por projetos, o trabalho de projeto, etc., porque se transformou esta formalização do trabalho nas escolas numa espécie de metodologia ou de didática da própria escola. Mas não é uma coisa que caiba à escola. Ela cabe ao trabalho humano genericamente.
Pronto. E na escola ela tem que passar por aquela dimensão que é a escrita, que é aquilo que é onde reside às vezes a dificuldade para montar ou formalizar um projeto. Portanto, é necessário, num primeiro momento, verbalizar aquilo que se quer obter a partir das escolhas que fizemos da lista das aprendizagens essenciais. Quer dizer que 1 ou 2 alunos, o máximo 3, escolhem um assunto de um determinado programa ou da conjugação de mais do que um programa e discutem entre si o que querem, por exemplo, se é para pesquisar informação, o que é que gostariam de saber e que parte daquele assunto gostariam de dominar melhor. E depois têm que fazer um plano, distribuir as ações que vão realizar até chegar àquelas coisas que querem saber, distribuí-las ao longo de um determinado tempo para saber qual é o dia em que eles podem apresentar aos outros colegas o resultado do seu trabalho de pesquisa. Tem que também no projeto dizer como é que chegam a esse conhecimento. Quer dizer, quais são as fontes para recolher a informação. Não é? Se é informação digital, se vão a livros, se interrogam as pessoas, se fazem perguntas, se fazem observação, etc. Quer dizer, a forma de recolher a informação, se é para aprender coisas da ordem do discurso, coisas que estejam escritas, ou já arquivadas, etc., ou que estejam na memória das pessoas, tem que se isso clarificar como uma ação dentro do projeto. Depois, como é que preparamos essa informação, como a preparamos para poder apresentar aos nossos colegas, e depois também como é que avaliamos a apresentação do que nós partilhamos com os nossos colegas. Pronto, a parte... tudo isto primeiro tem que ser feito por escrito, não é? Em fichas a que se chega para ser mais cómodo organizar a informação e depois vai-se executar o projeto. Se for de aprender, fazer as consultas, fazer transcrições, fazer resumos de coisas que lemos, as mais pertinentes, para ajudar os nossos colegas também a aprenderem connosco aquilo que nós fomos pesquisar. Pronto. E até chegar a esse momento de atuar, de comunicar aos colegas, que é o momento da difusão do trabalho intelectual, é um momento imprescindível na academia, nas escolas. E, portanto, tem que ser muito valorizado. Depois, procede-se à avaliação, como eu disse, a nossa digamos, o campo teórico que nós seguimos mais
é a perspectiva sociocultural, como já terei dito, e a avaliação numa perspectiva sociocultural é geralmente aquilo que nós chamamos uma avaliação dinâmica. Quer dizer, uma avaliação que me permita valorizar o processo mais ainda do que o produto final. E porquê? Para uma tomada de consciência de como se constroem esses produtos intelectuais ou artísticos ou de mudança social, por exemplo. Costumamos até dizer, provavelmente de modo inadequado, mas para acentuar bem, que para nós a avaliação é sobretudo o processo, mais ainda do que o produto. Para tornar mais evidente como é a tomada de consciência do processo e a congruência do processo com a solução ou com o produto, que vale verdadeiramente na atividade intelectual. Normalmente, nós damos uma importância muito grande àquele momento da comunicação, como a todos os momentos de comunicação. E não nos satisfaz partilhar o trabalho que formalizamos em projeto aos nossos colegas, não nos satisfaz apenas isso, esse nível de comunicação, mas tentamos sempre saber como é que vamos valorizar esse produto a que chegamos, difundindo. Se o vamos difundir através de um sistema digital, tecnológico, se o vamos difundir produzindo uma exposição e convidar os outros para virem ver essa exposição, se nós vamos a outra turma apresentar o trabalho que estudámos, mas o problema do partilhar aquilo que se sabe, porque se trabalhou para saber, é para nós uma ação decisiva. Portanto, é como quem diz que tudo aquilo que nós temos e que constitui a nossa aprendizagem é de âmbito social. Quer dizer, foi mediado pelos livros, pela informação de que dispomos na internet, por aquilo que aprendemos com o nosso professor, com os nossos colegas, etc. Tem uma dimensão social toda a aprendizagem intelectual. E, portanto, nós sentimos a obrigação de partilhar aquilo que aprendemos e que trabalhamos para aprender. Espero que isto fique bem acentuado, porque para nós é determinante. São estes círculos, aquilo que nós chamamos de estabelecer os mais variados circuitos de comunicação, que se torna útil não só para os alunos de uma turma, mas de forma a tornar-se útil para muitos outros alunos ou outras pessoas. E também para que a aprendizagem tenha uma dimensão ética. Eu não aprendo só para mim. Eu devo aprender, e aquilo que aprendo, tanto que devo aos outros, que devo partilhá-lo com os outros. Eu
posso trabalhar em coisas que eu não sei e assim e aí depois no fim disso eu posso comunicar coisas para que os colegas também possam saber o que eu aprendi, o que eu e o meu par aprendeu. Podemos apresentar as coisas que nós produzimos e com os comentários da turma podemos melhorar essas coisas. Quando os alunos preparam com o apoio, muitas vezes, do professor, a apresentação do seu projeto de trabalho, isto é, do projeto de trabalho de aprendizagem do currículo, não é? Que consta no plano do plano anual de trabalho, não é? Que nós costumamos chamar a lista de verificação, onde vamos fazendo a monitorização do andamento das aprendizagens curriculares de cada um dos alunos, isto é, de todos os alunos. Quando este tempo do projeto de trabalho é um tempo como os demais, quer dizer que é um tempo em que todos estão a trabalhar em projetos, dos projetos que escolheram do currículo, e o professor pode circular pelos grupos ou pelas díades de alunos para os ajudar a resolver problemas de produção de produção do projeto, não é? Então, um dos momentos em que o professor apoia cada projeto, um dos momentos é a preparação da apresentação à turma desse trabalho, desse projeto de trabalho. E nessa altura, eles têm também de montar um pequeno instrumento para obter o feedback do que foi captado pelos seus colegas. Então fazem normalmente um pequeno questionário para que os colegas, imediatamente a seguir à apresentação do projeto, os companheiros preencham esses questionários. Os que apresentaram o projeto têm depois de ler os questionários e ver se de facto a forma como eles fizeram aquilo que pediram aos colegas durante essa apresentação, etc., se todos os colegas compreenderam igualmente bem ou se há colegas que não compreenderam tudo aquilo que eles explicaram ou que mostraram ou que pediram aos outros para fazer. Então, o que se vai seguir é os alunos que apresentaram planearem algum momento, mesmo que seja curto, com os colegas que tiveram dificuldades ou que compreenderam com dificuldade o que eles apresentaram, combinarem com eles, trabalhar em conjunto para aprofundar e melhorar a compreensão daquele assunto aos colegas. Pronto. Depois o que se segue por vezes, a professora ou o professor sentem a necessidade de entrar, como nós dizemos, a posteriori e fazem uma intervenção para fazer uma síntese
de tudo o que foi abordado. As coisas principais, às vezes com um fluxograma, etc., para eles recolherem. Temos colegas que, inclusive, guardam depois todas estas sínteses, quer tenham sido feitas pelo professor, quer sejam as sínteses finais que os alunos produziram, e fazem um pequeno opúsculo. Algumas colegas chamam-lhe até uma sebenta, não é? onde colecionam em síntese todo o trabalho que foi estudado, aprofundado, produzido, em suma. Resta lembrar um pequeno pormenor, mas que é importante, é que os alunos que apresentaram um tópico, um assunto do programa, partimos do princípio que fizeram o máximo de aprofundamento possível no tempo que tinham destinado. Os outros alunos, mesmo que tenham compreendido, esteja aceite que eles compreenderam tudo o que se passou nessa apresentação, não ficam libertos de depois voltar a estudar esse tema, porque eles não o estudaram com o detalhe, o pormenor que os alunos que apresentaram projetos de trabalho à turma. Então, no tempo de estudo autónomo, há também tópicos de estudo dos temas para estudar do currículo. Quer dizer que os outros que não procederam ao projeto de trabalho terão de vir a inscrever no ritmo possível e necessário esse tema como um tema para eles aprofundarem ou estudarem. Quer no manual, quer através de informação a que têm acesso pela net, etc.